Vamos abrir a palavra do Senhor? No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, segundo Samuel, capítulo 21, leitura do versículo 1 ao versículo de número 14. Segundo Samuel, capítulo 21, leitura do versículo 1 ao versículo 14. Segundo Samuel, capítulo 21, leitura do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado e querido, ajuda-nos a entender a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a viver a Tua palavra. Que por obra do Teu Espírito Santo, nosso entendimento seja aberto e a Tua palavra iluminada. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, 21, segundo Samuel 21, de 1 a 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. E os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais se enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa.
Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Uma palavra dura, difícil de ser entendida, principalmente nos nossos tempos de hoje. Uma história com certeza impressionante. Um texto que já foi visitado por nós e eu gostaria de revisitá-lo nesse dia de domingo. O texto que nós lemos aqui diz que no tempo do reinado de Davi veio sobre Israel uma grande fome que durou cerca de 3 anos. E lemos também que o rei consultou o Senhor qual era a causa daquela fome. E Deus lhe revelou. Revelou que existia uma dívida de sangue entre Saul e a sua casa e os gibeonitas. Lemos isso nos versículos 1 e 2. Nós devemos lembrar de uma coisa aqui que para nós hoje pode parecer muito difícil, mas naquela época, naqueles tempos, vigorava o olho por olho, dente por dente. Como consequência, 7 homens foram enforcados. E o caso é que estes homens, provavelmente jovens rapazes, tinham suas mães ainda vivas. Nós lemos aqui. Uma chamava-se Rispa e era uma das concubinas do rei Saul. Seus filhos chamavam Armone e Mefibosete. A outra chamava-se Merabe, filha do rei Saul. Os nomes de seus filhos não foram citados, mas eram 5 filhos de Merabe. Do comportamento dessa mulher, chamada Merabe, nada é registrado. Nada foi aqui anotado. No entanto, de Rispa, há o impressionante relato. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, sobre uma rocha. E desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, ou seja, não permitiu que as aves do céu se aproximassem dos corpos dos seus filhos que haviam sido enforcados. De dia, nem os animais do campo de noite. De dia e de noite, esta mãe diligentemente velou sobre os corpos de seus filhos. Esse gesto quebrantou o coração do rei Davi. E o mesmo providenciou o enterro digno para os filhos daquela mãe. Armone e Mefibosete foram enterrados juntos com o rei Saul e Jonatas. E depois dessa história tenebrosa, Deus se mostrou favorável para com a terra de Israel. É o que nós lemos no versículo de número 14. Nós vemos aqui um espírito de amor, nós vemos aqui um espírito de vigilância, nós lemos aqui e vemos um espírito de tenacidade. E Rispa demonstra amor, vigilância, tenacidade, mesmo após a morte de seus filhos. Esta mulher, ela perseverou, enxotando as aves de rapina, abutres, urubus, espantando as feras, não permitindo que esses animais violassem os corpos de seus filhos.
Meus amados irmãos, e as mães aqui presentes, fazendo uma analogia de uma palavra muito breve aqui nesse dia, é tempo de pais e mães se colocarem sobre a penha. É tempo de pais e mães firmarem os seus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Estamos fazendo uma analogia, uma alegoria. Rispa forrou um pano sobre uma rocha e ali ficou espantando as feras, espantando as aves, de profanarem o corpo de seus filhos mortos. Pais e mães, de igual forma, nos dias tenebrosos que nós vivemos em nosso país e no mundo, dias de maldição, dias de anomia, ou seja, dias em que a lei, nenhum tipo de lei é respeitado. Nós vivemos dias de apostasia, onde muitos têm abandonado a fé no Senhor Jesus Cristo. E é justamente nesses dias tenebrosos que mães, pais, devem firmar os seus pés na rocha, que é Cristo Jesus, e fazerem de todo o possível para velarem pelos seus filhos, mas não filhos mortos, mas para velarem pelos seus filhos vivos. Porque as aves de rapina estão aí, porque as feras dos campos, na verdade as feras da cidade estão aí, procurando violar a inocência de seus filhos, estão procurando roubar a vida de seus filhos, com toda a sorte de imundície, com toda a sorte de perversão, com toda a sorte de maldade e vileza. Pais e mães, unidos em Cristo, firmados por Cristo e em Cristo, velem por seus filhos, enxotem, despeçam, coloquem para fora as aves de rapina que estão aí nesses tempos, filosofias humanas, ensinos contrários à palavra de Deus, são as aves de rapina de nossos tempos. As feras que procuram violar a mentalidade de seus filhos. Pais e mães, lutem por seus filhos, coloquem-se sobre a rocha que é Cristo Jesus. Procurem expulsar toda ave de rapina, todo chacal imundo, nascidos desses tempos conturbados, que partem de forma voraz para a vida dos seus filhos. Desenhos animados, filmes, séries. Meus amados irmãos, eu não estou convidando vocês a viverem num monastério. Cristo Jesus não nos tirou do mundo, mas disse que nós não pertencíamos a Ele. Existem ótimas coisas para serem desfrutadas por nós, em todos os meios, mídias sociais, redes sociais, existem coisas boas para serem desfrutadas por nós. Mas vemos tempo onde desde a mais tenra infância, programas, diversões, estão eivadas de conteúdo que procuram fazer com que os seus filhos saiam da rota estabelecida por Deus. Nós vemos isto. Ontem estava conversando com a minha neta. Ela comentou comigo e com a avó sobre um seriado na Netflix chamado Meu Demônio Favorito. Tudo muito engraçado e tal, mas qual é a filosofia que está por trás? Ah, pastor, o senhor está sendo radical demais. Meus irmãos, não brinquem. O diabo não brinca de ser diabo. Por favor, não brinque de ser crente.
cuidado. Ah, é para não ver? Pelo menos é para ver e ter poder de reflexão sobre aquilo que você está assistindo. Porque é muito fácil dizer, olha, eu coloco o meu filho dentro de uma caixa, guardo, livro ele do mundo, está dentro de uma caixa. E isso não é forma de educar. Mas nós devemos ter critério, reflexão, sabedoria, porque os tempos são sim difíceis. Há uma semana atrás, praticamente dizendo uma semana atrás, nós tivemos aqui, eu vou engrossar a fileira daqueles que falaram do show da Madonna, não para dar palco para ela. Para quem vai num show que você paga o ingresso, você paga o ingresso e vai ver algo que você pagou. Mas aquilo que aconteceu na Praia de Copacabana foi algo público, que poderia ser visto por adultos e crianças. E pior, ainda foi transmitido. Uma TV pública. Uma TV aberta. Um festival de orgia, de indecência, uma verdadeira Sodoma e Gomorra teatralizada. Sob o título de defesa das causas. Meus amados irmãos, se a igreja hoje é uma igreja fraca, é porque ela brinca com o inimigo, ela brinca com o perigo, ela dança com ele. O exemplo dessa mulher, e eu repito o versículo 10, leio o versículo 10. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha. E desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, pelo menos 6 meses, da ceifa até a chuva, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, dos cadáveres de dia, nem os animais do campo da noite. Nós precisamos, que é muito fácil colocar esse trabalho no ombro das mães, mas nós precisamos de pais que velem dia e noite pelos seus filhos. Se quisermos ter uma outra geração, uma geração produtiva, uma geração sadia, nós não devemos guardar os nossos filhos em caixas, mas devemos educá-los, orientá-los, amá-los, devemos nos sacrificar por eles, para que a gente possa ter uma geração diferente da geração que nós temos hoje. Como eu disse na escola dominical, de pais adolescentes. Quando eu digo pais adolescentes, não estou dizendo de pais com 15, 12 anos, ainda que existam. Eu estou dizendo com pais de 30, 40, 50 anos com a mentalidade de 12, disputando o controle remoto do videogame com seu filho. É isso que eu estou dizendo. Que o Senhor abençoe as mães, os pais, para que esse trabalho seja realizado com alegria, seja realizado com fidelidade, seja realizado com amor, que esse grande privilégio, e aí no Dia das Mães, esse grande privilégio de ser mãe, possa ser vivido de forma tenaz, pujante e corajoso. Precisamos de mães coragem no dia de hoje. Mães coragem. Vamos falar com Deus. Pai bendito e Deus amado, nós te suplicamos, Senhor,
Pais, em especial mães, neste dia, que sejam cheias do Teu Espírito Santo, para com sabedoria e firmeza, tenacidade e vigilância, cuidem dos filhos, cuidarem dos filhos. Senhor, nós vivemos uma época difícil. Nós sabemos que a maldade no mundo sempre existiu desde o pecado original. Mas cada vez mais os artifícios se tornam cada vez mais brilhantes para fazerem com que nossos filhos se desviem do caminho. Senhor Deus, fortalece a Tua igreja, as mães da Tua igreja. Fortalece os pais, os lares, que sejam de fato lares cristãos, edificados sobre a rocha. Lares que procuram enxotar todo tipo de ave de rapina e animal pernicioso que procura ceifar a vida dos filhos. Deus, nós te suplicamos pela conversão das mães, para que muitas mães possam ter um encontro genuíno com Cristo, que possam ter os seus corações, ó Deus, abertos, que possam ter as suas mentes, ó Deus, vivificadas pelo Teu Santo Espírito, e para que se transformem em mães segundo o Teu coração, e que nós saibamos que nada está perdido quando o Senhor é o nosso Deus. Muitas mães que conheceram tardiamente a Jesus, em Jesus, podem reverter o quadro mortífero na vida de seus filhos, começando pela oração junto ao trono da graça. Deus, visita as mães, as que já são crentes, e aquelas que não são, faze-as, torna-as as tuas filhas em nome de Jesus. E que muitos lares sejam, ó Deus, vivificados, transformados pela operação prodigiosa do Teu Espírito Santo, convertendo, ó Deus, e transformando lares em catedrais onde Cristo habita. Oramos agradecidos por Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém.